Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Valid. Eu sou Júlia Araújo, supervisora das áreas de finanças corporativas e relação com investidores, e serei a moderadora ao longo dessa transmissão. Antes de darmos início à apresentação, gostaria de fazer alguns avisos importantes. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a transmissão. Esse webcast está sendo disponibilizado com tradução simultânea para o inglês e a apresentação está disponível no site de RI da Valid e aqui na plataforma de webcast. A seleção dos slides será controlada pelos senhores e o replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Ao fim das apresentações, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas a qualquer momento durante o evento e deverão ser enviadas através do chat da plataforma, que fica localizado no canto esquerdo da página, sinalizado com a luz piscando. Esclarecemos ainda que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras se constituem crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a mesma. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria, além de outros fatores operacionais, também podem afetar o futuro da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Feitos os devidos avisos, apresento agora os participantes da videoconferência de hoje. São eles Ivan Múrias, diretor-presidente, e Renato Tisler, diretor financeiro e de RI da Valid. Agora eu passo a palavra para o Ivan e ao final da apresentação acessaremos as perguntas enviadas pelo chat para dar início ao Q&A. Bom dia, Ivan. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, Júlia. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Espero que todos estejam bem e com saúde. Nessa primeira parte, eu gostaria de repassar com todos os principais pontos de nosso resultado do primeiro trimestre de 2022. Nós encerramos o primeiro TRI com 580 milhões em receitas, um crescimento de 18% versus o primeiro TRI de 2021, e 103 milhões em EBITDA, um crescimento de 69% versus o primeiro TRI de 2021. Pelo terceiro trimestre consecutivo, este é o maior EBITDA trimestral da história da Valid. Isso só foi possível pois, no segmento de soluções para governos, o VGS, a nossa receita cresceu 39% e nosso EBITDA cresceu 105%, atingindo 38 milhões no trimestre, com volumetrias estáveis e alinhadas com o patamar pré-pandêmico. No segmento de soluções para negócios, o VBS, a demanda por smart cards e a situação competitiva entre os bancos, neobanks e fintechs seguem alavancando a nossa receita, que cresceu 17% versus o primeiro TRI de 2021. Nossa margem EBITDA trimestral fechou próxima a 13%, como consequência de um bem-sucedido processo de eficientização fabril que estamos comentando com vocês periodicamente em nossos calls. Nas soluções digitais, o VDS, a receita seguiu crescendo 24%, sendo que nos últimos 12 meses a receita acumulada dessa vertical já ultrapassa os 200 milhões, com manutenção de margem EBITDA. Isso demonstra que seguimos focados em perseguir iniciativas que façam sentido estratégico para a empresa, sem queimar o dinheiro do acionista em oportunidades que não tenham tração com a Ability to Win da Valid. No segmento internacional, Telco Global obteve o grande destaque, apresentando o crescimento de 20% em receita e 30% em EBITDA, atingindo um EBITDA absoluto de 39 milhões. Isso só foi possível devido à melhora de preços, de mix de chips e de alocação entre as geografias, mas também devido à otimização de custos operacionais. Mesmo com a variação cambial negativa no período versus o primeiro trimestre de 2021, nosso negócio nos Estados Unidos também apresentou melhora significativa versus o ano anterior, fruto da melhor performance operacional do negócio de cartões, somadas às eficiências obtidas com o fechamento de uma de nossas unidades fabris naquela geografia.
Somadas, as unidades de telco global e Estados Unidos apresentaram um crescimento de 65% de EBITDA. Como resultado de toda essa entrega, nosso indicador de dívida líquida EBITDA recuou para 1,5 vezes, o que nos propiciou melhores condições de renegociação de vencimentos e taxas, proporcionando maior alongamento para a dívida e maior favorabilidade para convertermos EBITDA em earnings per share para os nossos acionistas ao longo dos próximos anos, assim que o ciclo de aperto monetário, ora vigente, também reverter a sua direção. Passo agora a palavra ao Renato, que dará maior detalhamento à composição do resultado do primeiro trimestre de 2022. Ao final, eu volto para as considerações e para a sessão de perguntas e respostas com todos vocês. Renato, bom dia. Obrigado, Ivan. Indo para o slide 4, apresentamos mais uma vez a evolução trimestral das nossas unidades de negócio, se comparadas ao primeiro trimestre de 2021. Aqui vocês podem ver que tivemos crescimento de receita em todas as unidades de negócios versus o primeiro TRI de 21, e também com crescimento de margens e EBITDA expressivas, com exceção de VDS, que a margem ficou estável versus trimestres anteriores, mais inferior ao primeiro trimestre de 21. Mais relevantes aqui, os crescimentos de 39% em VGS, 17% em VBS, 24% em VDS e 20% em Telecom, mostrando um início de 22 muito forte e sustentável. No slide 5, mostramos o expressivo crescimento de receita e EBITDA versus o primeiro TRI de 21 no consolidado da empresa, com 18% e 69% respectivamente em receita e em EBITDA. Tivemos pelo terceiro trimestre seguido o maior EBITDA histórico, com 103 milhões. Isso é muito importante, pois mostra que a performance tem sido sustentável ao longo de 3 trimestres seguidos, tanto percentualmente quanto em valores absolutos. Como principais destaques desse crescimento, tivemos um maior volume de emissões de documentos, maior produção de smart cards, aumento no faturamento e margem da Argentina, forte volume de SIM cards no primeiro trimestre e melhorias operacionais industriais e comerciais que se somaram à performance de EBITDA de quase 18% no período. No slide 6, entramos na análise por unidade de negócio e começamos com o VGS. No primeiro trimestre, mantivemos um forte e estável volume de emissões, mesmo com um período de sazonalidade baixo em funções de feriados. Crescemos 57% versus ano passado em emissões, 39% em receita e 105% em EBITDA, dado também que em 2021 tivemos forte impacto de Covid neste mesmo período. Renovamos contratos importantes no Rio Grande do Sul e iniciamos operações no Piauí e Espírito Santo, além de Minas Gerais com entrada prevista ao longo do segundo TRI de 22. Indo para o slide 7, falamos da unidade de VBS, que teve a manutenção de forte demanda por smart cards, com crescimento de 17% em volume versus o primeiro TRI de 21. O forte volume no Brasil e a retomada de negócios na Argentina levaram a unidade a um crescimento de 17% em receita e 50% em EBITDA, que também teve a contribuição de melhorias operacionais na fábrica e negociações de preços em função do aumento do custo de chips no mercado internacional. Além dos smart cards, também tivemos melhorias em outros negócios VBS que nos levaram a uma margem EBITDA de 12,8% no período. No slide 8, mostramos a unidade de VDS, que segue ganhando força e já supera 200 milhões em faturamento nos últimos 12 meses, atingindo 53 milhões no trimestre e crescendo 24% versus o primeiro TRI de 21. Principais alavancas de crescimento no trimestre vieram do Valid Pay, com destaque para soluções para bancos e fintechs, bem como crescimento na Colômbia e em Valid Cities. Continuamos com foco em geração de negócios ao longo de 22. No slide 9, apresentamos o contínuo crescimento do nosso negócio de telco global, tanto em receita quanto em EBITDA. Tivemos aumento de 15% no volume de SIM cards no período e focando em mercados com maior valor agregado do produto.
Isso nos proporcionou um crescimento de 20% em receita e 30% em EBITDA no primeiro TRI de 22, mesmo com um pequeno efeito cambial negativo. As margens EBITDA têm se mantido entre 20% e 25% nos últimos 7 trimestres. Já nos Estados Unidos, vimos uma recuperação de receita de 5%, mas principalmente recuperação na margem EBITDA, saindo de negativo no primeiro TRI de 21 para 6 milhões positivo nesse trimestre. EBITDA dos negócios internacionais apresentou crescimento expressivo, saiu de 27 para 45 milhões e de 10,5% para 15,4% em margem EBITDA. Indo para o lucro líquido no slide 10, vemos um resultado operacional muito positivo, porém mais do que offsetado por uma perda cambial temporária dos nossos mútuos intercompanhia em euros. Importante lembrar que esse efeito não é caixa no período. Pegando o gancho com o slide 11, podemos ver que os efeitos financeiros praticamente se anulam e, por outro lado, os efeitos operacionais são positivos, com geração líquida de caixa, menos o CAPEX, outros e JCP. Por fim, temos o efeito cambial negativo sobre o caixa equivalente mantido no exterior em moeda estrangeira. A companhia continua com uma política de caixa conservadora e acima do seu histórico e seguiremos monitorando as condições econômico-políticas junto ao nosso conselho. No slide 12, mostramos a contínua evolução do nosso nível de alavancagem, representado pela dívida líquida EBITDA. Começamos 21 com 3,5 vezes e já estamos com 1,5 vezes, sendo que o EBITDA 12 meses acumulado está em 373 milhões. Importante reforçar nossos contínuos esforços com a estrutura de capital, com reperfilamento das dívidas com antigos credores, com prazos mais alongados e spreads mais baixos. Podem ver que o segundo TRI de 22 teria um volume alto de amortizações, porém após o fechamento do trimestre já obtivemos sucesso no alongamento da dívida na nossa subsidiária na Espanha, desse valor em vermelho apontado no gráfico que vocês podem ver, e que é o maior volume do total. O restante será o pagamento do primeiro vencimento da 8ª emissão e a 7ª emissão. Em 23 também temos um volume alto, mas que já está sendo trabalhado com a 9ª emissão, que sairá nos próximos 2 meses. Por fim, mas não menos importante, alguns eventos subsequentes ao fechamento do trimestre apresentados no slide 13. Alongamos as dívidas na Espanha com Santander e Itaú por 3 anos, conforme já mencionado no slide anterior. Divulgamos a 9ª emissão de debêntures no valor de 250 milhões e com prazo de 5 anos. Realizamos a GOE, aprovamos um novo programa de recompra de ações com volume de 1 milhão de ações e, por fim, temos aqui o bônus de subscrição que ocorrerá em setembro de 22. Com tudo isso, e mais uma vez agradecendo a participação de todos, eu gostaria de passar de volta a palavra para o Ivan para fazer as considerações finais. Obrigado, Renato. Pessoal, antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de reforçar 3 importantes mensagens com vocês. A primeira delas diz respeito às entregas do primeiro trimestre de 2022. Nós estamos entregando o maior EBITDA trimestral da história da Valid, com importante destaque para a evolução da margem operacional, atingindo aproximadamente 18% no primeiro trimestre de 2022, e, acima de tudo, a consistência na entrega de resultados. No terceiro trimestre de 2021, quando atingimos o primeiro resultado trimestral recorde em EBITDA da história da Valid, com 98 milhões, compartilhamos com o mercado que acreditávamos que naquele momento a companhia havia alcançado um patamar de EBITDA que navegaria entre 90 e 100 milhões e que para nós parecia sustentável, quase que um baseline para os trimestres futuros. Alguns fundos e acionistas, inclusive, nos ligaram naquele momento perguntando se esse comentário havia escapado ou se era, de alguma forma, uma percepção verdadeira, genuína do management que havia sido compartilhada com o mercado. Pois bem, nós repetimos a dose no quarto trimestre de 2021, apresentando um EBITDA de 100 milhões, e agora, novamente, no primeiro trimestre de 2022, apresentamos um EBITDA de 103 milhões, mesmo na pior sazonalidade trimestral da companhia, porque verdadeiramente enxergamos uma companhia muito mais capaz de alavancar
operacionalmente os resultados de seus mercados de atuação core, como consequência da implantação efetiva de uma agenda de eficiência e gestão operacional, comercial desses ativos core e que a gente acredita que isso é perene e é sustentável. Eu vou me repetir, desde que a gente falou isso, esse é o terceiro trimestre consecutivo que entregamos resultados consistentes dentro do range comentado naquela ocasião. O segundo ponto tem relação com a estrutura de capital. Todos os resultados acumulados desses últimos 3, 4 trimestres nos proporcionaram uma redução expressiva da alavancagem, encerrando o TRI com 1,5 vezes. Isso tem nos proporcionado condições muito favoráveis de reperfilamento de dívida, com alongamento de prazo e redução de taxa em termos substancialmente distintos do que enfrentamos no ano passado. E o terceiro ponto, e eu tenho trazido isso com bastante frequência aqui, diz respeito à transformação cultural. Nós temos evidenciado muito a vocês também o retorno do foco às atividades core da companhia como parte dessa transformação cultural, sem perder a atenção para o futuro e para a evolução das verticais de negócio. No começo do ano, nós retomamos o pagamento de JCP, mas também, ao final desse primeiro trimestre, pagamos o PPR e os bônus para as equipes, gerando liga e reforçando o orgulho em pertencer à Valid. O pagamento do PPR também nos ajuda muito na atração de novos talentos e na retenção dos bons talentos que conhecem profundamente a companhia. Por fim, eu gostaria de convidar todos aqui presentes para o Valid Capital Markets Day, que irá acontecer em junho, e em breve divulgaremos a data exata. Nessa ocasião, a gente pretende repassar com vocês e com potenciais novos investidores uma visão desses últimos 12 meses, no sentido daquilo que foi prometido, o que entregamos, a parte de equacionamento de dívida e estrutura de capital, como enxergamos a eficientização dos nossos ativos, como que a gente percebe a perspectiva futura de alguns dos nossos principais produtos. A gente tem falado com vários de vocês o impacto do novo RG, o como o Valid Hub tem tracionado. A gente gostaria de entrar em mais detalhes a respeito disso. Também uma nova pincelada sobre telco global. Nós encerramos um trimestre excepcional de resultados, mas constantemente recebemos perguntas a respeito da situação de chips e como é que a gente enxerga os trimestres futuros, e também como tudo isso tem dado forma à cultura interna da companhia. Antes de passar novamente a palavra à Júlia, eu gostaria de agradecer e parabenizar o time da Valid pelos resultados apresentados. Tudo que nós pudemos discorrer ao longo da apresentação dessa manhã é fruto da dedicação de todos, das diferentes verticais de negócio, das diferentes geografias. Meu agradecimento pessoal e de toda a diretoria executiva a cada um de vocês. Dito isso, eu, Renato, Júlia e todo o time nos colocamos à disposição para as dúvidas ou pontos de maior aprofundamento que vocês queiram abordar. Júlia. Obrigado, Ivan e Renato. Na sequência, abriremos para as perguntas e respostas. As perguntas poderão ser enviadas através do chat da plataforma, que fica localizado no canto esquerdo da página, sinalizado com a luz piscando, ou através do e-mail ri@valid.com. A primeira pergunta vem do Fábio. Bom dia, Ivan e Renato. Parabéns pelo... Qual foi o principal motivo pelo prejuízo no trimestre? No segundo semestre, voltaremos ao lucro, como foi em 2021? Como está a integração das operações em Sorocaba? Bom dia, Renato falando. Eu vou responder aqui essa pergunta. E aqui no primeiro ponto, em relação ao prejuízo, né, nesse primeiro trimestre, isso aqui está 100% ligado à variação cambial. Lembrando a vocês que nós temos aqui operações de mútuo entre a nossa matriz aqui e a nossa filial da Espanha. E esse mútuo, ele é na verdade como se fosse um contas a receber aqui do Brasil. Ou seja, ele é contraintuitivo talvez, porque em geral quando vocês pensam em variação cambial, vocês pensam em relação ao Brasil tomando uma dívida. E aí quando o real se valoriza, é melhor. Quando o real se desvaloriza, é pior. No nosso caso é o contrário, por isso que é contraintuitivo. Como é um contas a receber que nós temos no Brasil, em euros, em dólares,
Então, na verdade, quando o real se valoriza, a gente receberia, em teoria, contabilmente menos reais. Então, isso impacta negativamente o nosso resultado. Esse efeito foi de aproximadamente 56 milhões nesse primeiro trimestre. Lembrando que o câmbio de fechamento de dezembro foi 6,39 do euro e em março 5,47. Então, tivemos aqui uma valorização do real de mais ou menos 14% nesse período. Um período muito curto e uma valorização muito alta, e isso gerou esse resultado negativo de variação cambial. Não fosse essa variação cambial, que volto a dizer é puramente contábil, não tem absolutamente nenhum impacto caixa para a empresa, nós teríamos registrado um lucro bastante significativo nesse primeiro trimestre. Em relação ao segundo trimestre, operacionalmente, EBITDA, lucro operacional, a gente segue essa perspectiva positiva que a gente tem apresentado ao longo de todos os trimestres anteriores, é positivo. A questão da variação cambial, que tem um impacto forte, ela vai depender da taxa de câmbio do último dia do trimestre, lá em 30 de junho. Então, hoje por hoje, se a gente fosse falar, a taxa de câmbio, o real se desvalorizou em relação a 31 de março. Então, hoje por hoje, essa variação cambial estaria sendo positiva para o nosso resultado. Agora, é difícil eu te dizer quanto que isso vai ser, porque isso vai depender, de novo, da taxa de câmbio no último dia útil do trimestre. Mas a perspectiva operacional, que é a mais importante e que afeta o caixa, a gente segue bastante forte aqui, como tivemos também no primeiro trimestre. E em relação à integração das operações em Sorocaba, a parte de São Bernardo já foi totalmente finalizada e a parte do Caju está em fase final de implementação. Então, a gente está bem otimista com o andamento do Caju e estamos bem felizes com o resultado da integração de São Bernardo para Sorocaba. A próxima pergunta vem do Márcio. Bom dia, parabéns pelos resultados. Com a proximidade do prazo final do exercício do bônus de subscrição, que é setembro 22, e o preço do mercado de ações abaixo do valor do exercício, a companhia estuda alguma prorrogação de prazo? Isso possibilitaria passar o período eleitoral, reduzir o pessimismo dos investidores com o mercado acionário e uma maior estabilidade inflacionária, refletindo na valorização das ações. Bom dia, Márcio. Acho que é uma ótima pergunta e a gente ainda acredita que o mercado ainda não teve oportunidade e tempo de digerir os nossos resultados que acabamos de divulgar do primeiro trimestre e muito menos do segundo trimestre, porque ele ainda está em andamento. Então, assim, nós ainda continuamos acreditando que ao longo desse segundo trimestre, com um pouco mais de estabilidade, talvez aí político-econômica, e principalmente com resultados consistentes que a Vale vem entregando e temos expectativa de continuará entregando, a gente ainda possa, de fato, subir esse preço da ação, como estávamos aí, se você for ver, algumas semanas atrás, né, quando a gente divulgou o quarto tri do ano passado, a nossa ação ela superou até bastante o 10,67, que é esse threshold, e aí ele vem caindo em função de todo o mercado. Mas nós continuamos otimistas de que com os resultados consistentes e um pouco de estabilização do mercado, a gente consiga ainda em setembro ter esse patamar. Agora, isso dito, nada impede que nós estejamos acompanhando de perto, como você bem colocou, e vamos estudar a possibilidade de fazer isso caso seja necessário. Então, isso, assim, existe essa discussão, mas no momento a gente ainda continua otimista de que a gente vai ter a subscrição feita em setembro. A próxima pergunta é do Fábio. A guerra da Rússia e Ucrânia pode impactar o ano de telco? Com o problema ainda dos chips automobilísticos mundiais, a Vale consegue entrar nesse mercado pensando em abastecer as montadoras que operam no Brasil? Oi, Fábio, bom dia. Ivan falando. Do ponto de vista de receita, de venda, a gente nesse momento não atende nenhuma operadora nem na Rússia, nem na Ucrânia, portanto, na parte de receita a gente não vê impacto. Do ponto de vista de supply, a gente mapeou a cadeia, existe
aparentemente um fornecedor de uma cola que é aplicada no chip que a gente fazia supply na Ucrânia, mas a gente tem outras fontes de substituição, então também do ponto de vista de supply não é uma coisa que deve nos impactar. Portanto, acho que o que sobra é a preocupação não apenas da Vard, mas uma preocupação global com o distúrbio da cadeia logística como um todo, né? Mas esse é um tema para todos nós, né, seguirmos alertas e seguirmos acompanhando. Com relação à segunda parte da tua pergunta, embora ela faça sentido do ponto de vista teórico, ela não faz muito sentido comercial, tá, Fabio? Pelo seguinte motivo, assim, as operadoras, elas usam um chip que é desenvolvido acima de 90 nanos, né? A parte de telco e bankcards usam chips desenvolvidos ali entre 20 e 40 nanos, e na medida que você vem trabalhando na cadeia com devices mais potentes e mais modernos, isso se trabalha abaixo de 20 nanos, né? E quanto menor, maior o valor agregado, maior o preço médio. Então, num cenário de escassez, as próprias fundições globais têm direcionado a sua capacidade produtiva para atender as indústrias que consomem chips que são desenvolvidos numa gama de nanos menor, né? Por esse motivo, apesar de ser um cenário de escassez global, a indústria automobilística está sentindo muito mais do que outros segmentos que também estão sentindo, mas numa intensidade menor. Então, nesse momento, não faz sentido, né, a gente usar a nossa capacidade e a nossa parceria com as fundições que estão direcionados para a telco e para bankcards para atender um mercado de menor valor agregado e de menor preço médio. A próxima pergunta vem do Carlos. Boa tarde, pessoal. Apesar da redução de dívida líquida sobre EBITDA, a geração de caixa desse ano deverá ser majoritariamente destinada para a redução de dívida bruta? Carlos, assim, talvez se eu consigo entender um pouco melhor nas entrelinhas tua pergunta, talvez a tua pergunta seja mais se a gente vai utilizar o nosso caixa para redução da dívida bruta, né, e contínua redução da alavancagem, dívida líquida e EBITDA, ou se a gente vai talvez investir essa geração de caixa e qualquer outro caixa adicional em CAPEX de crescimento ou M&A ou outras iniciativas que possam fortalecer o crescimento futuro da empresa. A gente vem trabalhando ao longo do ano passado inteiro e esses 2 primeiros trimestres, a gente de fato vem trabalhando para aumentar a geração de caixa operacional para que a gente possa ir aos poucos reduzindo a nossa alavancagem. Isso é o que a gente tem feito, tanto que a gente saiu aí um pouco mais de um ano de 3,5 vezes EBITDA para alguma coisa aí próximo de 1,5 vezes EBITDA. Então, isso é uma evolução já muito grande. A gente vai continuar isso, sim. Também estamos trabalhando em algumas frentes potenciais de investimentos, sempre estamos de olho nisso também, coisas que não estejam dentro do nosso core ou das regiões onde a gente privilegia. E o que a gente vai estar sempre fazendo aqui é avaliando as potenciais de crescimento que a gente tenha, seja no nosso core business ou seja em novas oportunidades, e a gente vai estar sempre mensurando a alavancagem com potenciais CAPEX de crescimento ou projetos de crescimento também, potenciais M&As. Então, isso é uma avaliação que a gente faz aqui constantemente. Como o Ivan mencionou durante a apresentação dele, qualquer investimento que vai ser feito daqui para frente, ele vai ser feito de uma forma extremamente responsável para que a gente coloque o dinheiro do investidor realmente onde a gente acredita que o retorno ele é bem interessante. Então, no momento, a gente continua trabalhando para a redução da dívida bruta e consequente desalavancagem. Mas, como eu falei, seguimos avaliando projetos, pensando também no crescimento futuro da empresa. A próxima pergunta também do Carlos. Estão vendo algum impacto da emissão de cartões com o aumento da inadimplência? Estão vendo os bancos digitais com uma postura mais conservadora nesse segundo trimestre de 2022? Oi, Carlos. Bom dia.
Acho que tem duas formas de responder a tua pergunta. Quando a gente olha sobre o primeiro TRI de 2021, a gente cresceu o volume de emissões, como a apresentação colocou aí, em aproximadamente 17%. Por outro lado, quando a gente olha o volume do quarto trimestre, a gente decresceu aproximadamente aí entre 15% e 20% o volume de cartões emitidos no quarto trimestre de 2021. Na nossa visão, isso representa um efeito de inadimplência, embora eu não controle, né, a gente está observando, mas também do aumento da própria Selic. Né? A Selic ela é insumo de produção para os bancos e para as financeiras, e quando, né, o custo aumenta, naturalmente, eu acho que a postura de todos os bancos tem sido uma postura mais conservadora com relação ao seu CAC. Né? Então, acho que o custo de aquisição do cliente numa taxa Selic aí acima de 13, ele muda substancialmente, e eu acho que o apetite, né, para abertura de contas, ele muda. Agora, para a Valid, de uma forma geral, mesmo com essa queda volumétrica de 15%, 20%, quando a gente compara com o quarto trimestre, você pode perceber que o nosso EBITDA absoluto ele praticamente se manteve inalterado entre o quarto trimestre e o primeiro TRI desse ano, em função de uma melhora, né, comercial. Então, o tema da escassez de chip, o tema, né, de falta de fornecedores ajuda do ponto de vista das relações comerciais e, ao mesmo tempo, também pela nossa eficientização fabril, como o Renato comentou. Então, no fundo, embora possa haver, por parte dos bancos, pela inadimplência, pelo aumento da Selic, uma postura mais conservadora, a gente tem que se posicionado aqui de forma a ser a primeira opção, seja dos bancos incumbentes, seja dos neobanks ou das fintechs, quando eles pensam em fabricar cartão. E eu acho que isso, o time comercial tem conseguido implementar essa estratégia com bastante sucesso, e é assim que eu percebo, né, que a gente deve seguir se posicionando pelos próximos trimestres. Lembrando que as perguntas poderão ser enviadas através do chat da plataforma, que fica localizado no canto esquerdo da página, sinalizado com a luz piscando, ou através do e-mail ri@valid.com. Não havendo mais perguntas, eu volto a palavra para o Ivan para o encerramento. Pessoal, desculpa, eu estava aqui no mudo. Uma vez mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e as perguntas feitas no call de hoje. Eu também reforço que todo o nosso time de RI, né, encabeçado pelo Renato, pelo Olavo, pela Júlia aqui presentes, assim como toda a diretoria executiva, estão à disposição de vocês para sessões de aprofundamento ou sessões individuais, caso seja do interesse de vocês. Por fim, apenas reforçar o quão confiantes nós estamos com relação ao futuro da Valid e aos desafios que nós temos pela frente. Muito obrigado a todos pela presença e um ótimo dia.